Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza, galera? Seguinte, em mais um vídeo aqui do canal Fisicando Passo para vocês, né? Hoje vamos a sequência, né? A playlist de eletrodinâmica, tá? Nós estamos gravando o áudio número 12, tá, galera? Já tem bastante conteúdo aqui completo também no canal Fisicando Fácil, né? Esse está em andamento, mas já tem algumas playlists completas aqui no canal Fisicando Fácil, né? Com a playlist de dinâmica, de cinemática, de vetores, tá bom? Tudo bem organizado, com aulas de teoria, de exercícios, tá? Funciona assim aqui no canal Fisicando Fácil. E tudo muito bem separado para você conseguir ter um aproveitamento muito bom nos seus estudos, tá bom? Então se você gosta de um tipo de canal assim, desse formato, né? Já se inscreve no canal, tá bom? E clique no sininho de notificação para você receber os próximos vídeos aqui do canal Fisicando Fácil, tá bom? E se possível, gostou do vídeo, achou interessante, te ajudei, essa aula, por exemplo, é aula só de resolução de exercícios, eu te ajudei algum exercício a resolver, deixa o seu like também que ajuda muito aqui no YouTube, tá bom? Então, conto muito com a ajuda de vocês, tá? Então, galera, seguinte, né, como você já viu no título, né, e eu já acabei de falar agora, a gente vai fazer resolução de exercícios sobre associação em série, tá, galera? Lembrando que mais pra frente aqui no canal Fisicando Fácil, eu vou ter um vídeo de teoria de exercícios de associação em paralelo e de associação em mista, tá? Mais pra frente aqui no canal Fisicando Fácil, então fica ligado para você não perder. Bom pessoal, vamos na aula de hoje então. Eu vou colocar o primeiro exercício na sua tela, depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica ali na sua tela que eu vou colocar ele. Num circuito elétrico, dois resistores cuja resistência são R1 e R2, com R1 maior que R2, está ligado em série. Chamando de I1 e I2 as correntes que atravessam e de V1 e V2 as tensões que são submetidos respectivamente, pode-se afirmar que... Bom, galera, seguinte, nesse exercício que eu na VUNESP, lá em 1994, é um exercício que fala num circuito elétrico, né, que tem dois resistores, aí você tem que desenhar o circuito para você entender também, né, tem dois resistores R1 e R2, né, e ele fala que a resistência 1 é maior que a resistência 2, tá? Eles estão ligados em série, né? E também tem uma corrente I1 e uma corrente I2, né? Que atravessam essa V1 e V2 que tem uma diferencial de potencial aqui nesse circuito, tá? E ele quer saber ele quer saber a relação de I1 com I2 e V1 e V2. Se são iguais, quais são maiores, quais são menores, né? Enfim. Bom, galera, como é uma associação em série, né? A corrente, logo de cara, você já pode entender que é uma associação em série. Se eu tenho uma corrente que sai aqui do polo positivo e vem até o resistor 1, essa corrente aqui, galera, como ela só tem um caminho para se movimentar, é logicamente, galera, que ela vai ser igual. Então a corrente que passa em 1 vai ser a mesma que passa em 2, tá? Então eu posso dizer, galera, que esse I aqui, ó, é igual ao I1, que é igual ao I2, tá? Então a gente já conseguiria, né, pegar as alternativas, né, e eliminar algumas, por exemplo, a C, a D e a E, ficar entre A e a B, tá legal? Agora, a questão da tensão, o que que é? É o seguinte, como é associação em série, as tensões não são iguais, como a corrente. Porém, ela deu uma informação muito importante para você, que R1 é maior que R2. Então, pela segunda lei de Ohm, né, que é U é igual a R vezes I, né, e eu quero saber o U, você concorda comigo que se o R1 ele é maior que o R2 e a corrente, esse outro termo, ele é constante, ou seja, ele é igual tanto para I1 como I2, eu não mudo esse cara, então quanto maior for esse cara, maior vai ser a corrente, vai ser maior vai ser a tensão, vai ser maior o U. Então se R1 é maior que R2, o U1 vai ser maior, o V1 aqui no caso, né? Que U e V é a mesma coisa, né? O V1 vai ser maior, né? Então eu posso falar que se o R1 é maior que o R2, logo, portanto, o I1 vai ser maior que o U2, tá? Ou como está no exercício, V1, né? E V2, né? V1 e V2, tá legal? E aí a gente fica com a alternativa, né? A gente fica com a alternativa P, tá bom? Alternativa
B. Tranquilo? Bom, pessoal, exercício bem tranquilo, tá? Um circuito básico, assim. Você precisa entender essa questão de R maior que R2, tá? Beleza? Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício na sua tela. Depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fique na sua tela que eu vou colocar ele. Uma fonte de tensão cuja força eletromotriz é de 15 volts tem resistência interna de 5 ohms. A fonte está ligada em série com uma lâmpada incandescente com um resistor. Medidas são realizadas e constata-se que a corrente elétrica que atravessa o resistor é de 0,20 amperes e que a diferença de potencial da lâmpada é de 4 volts. Nessas circunstâncias, a resistência elétrica da lâmpada e do resistor valem respectivamente. Bom, galera, é o seguinte, volta aqui para nós que eu te ensino, ó, galera. Bom, pessoal, esse exercício, né, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2018, né, fala que é uma fonte de tensão, né, cuja força eletromotriz é de 15 volts, tá, galera? Quando você fala força eletromotriz, galera, seria a DDP, tá? Então aqui de 15 volts, né, tem uma resistência interna de 5 ohms, tá? A fonte está ligada em série com uma lâmpada incandescente, que eu representei aqui, tá? E com um resistor, que é esse cara aqui. Medidas realizadas, consta-se que a corrente elétrica atravessa o resistor é de 0,20 amperes e que a diferença potencial da lâmpada é de 4 volts, tá? Nestas circunstâncias, a resistência elétrica da lâmpada e do resistor quanto equivale? Bom, pessoal, primeira coisa, você precisa entender o exercício, né? Então eu liguei aqui uma bateria, vamos dizer assim, esse circuito tem uma lâmpada, tem um resistor, né? Uma resistência interna, tal. Foi medida a DDP na lâmpada, deu 4 volts e no resistor passa uma corrente de 0,20 ampere. A grande sacada, galera, do exercício, uma pegadinha na verdade do exercício, ele fala que no resistor tem uma corrente de 0,20 amperes, mas na verdade não é só no resistor, galera, é no circuito todo. Por quê? Porque como está em série, a corrente que passa na lâmpada, que passa no resistência interna, que passa no resistor, é a mesma, galera. Então, esse 0,20 amperes é a corrente do circuito, tá? E aí facilita os nossos cálculos em algumas questões, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu consigo, pela segunda lei de Ohm, se eu tenho a corrente e tenho a voltagem na lâmpada, eu consigo calcular a resistência da lâmpada que ele quer, né? Como que eu vou fazer isso então, Guilherme? Bom, então a gente sabe que a resistência da lâmpada vai ser o U sobre o I, né? A resistência, a tensão é 4 e aqui é 0,20, né? Fazendo essas contas, 4 dividido por 0,20, galera, dá 20 amperes, tá? Então dá 20 amperes. Então a resistência da lâmpada é 20 amperes, não, 20 ohms, tá? E aí fica com, a gente já pode eliminar as alternativas A e C, tá? Ficando com a ou a D ou a D ou E, tá? Como que a gente faz agora? Bom, a lâmpada eu já matei. Agora eu preciso calcular o que, né? Eu preciso calcular, galera, a resistência, né? Equivalente. Como que seria a resistência equivalente desse circuito, né? Bom, a resistência equivalente do circuito, eu poderia somar os resistores, coisa que eu não tenho, todos eu tenho da lâmpada que é 20, tenho dessa bateria que é 5 ohms, mas não tenho do resistor, né? Então não dá para fazer. Como é que eu posso calcular? Eu posso calcular da seguinte maneira, galera. Resistência equivalente é igual ao U sobre o I. A resistência equivalente, o U, qual que eu tenho que usar? Eu tenho que usar o da bateria, que é o que está ligado ao circuito. Então, é 15 volts. Certo? A minha corrente é a mesma. Para todas as partes do circuito vai ser 0,20. Né? 15 dividido por 0,20, galera, dá 75 ohms, tá? Mas cuidado, não é a resposta do exercício, tá? Não é a resposta do exercício, beleza?
Agora eu consigo calcular a resistência do resistor que ele quer. Por quê, galera? Porque eu tenho que a resistência equivalente também pode ser calculada da seguinte maneira, né? Eu posso pegar a resistência da lâmpada, a resistência do resistor, né? A resistência da lâmpada, a resistência do resistor e da resistência interna, certo? A resistência equivalente vai ser quanto? Da lâmpada é 20 ohms. A resistência equivalente eu já tenho aqui que é 75 ohms, certo? A resistência do resistor é que eu quero calcular. A resistência interna eu sei que é 5 ohms, né? Então eu isolando ela, eu passo esses dois caras para cá negativo e isolo ela, né? Então a resistência do resistor vai ser quanto? 20 mais 25, 25. 75 menos 25 dá 50, né, galera? 50 ohms. Tá? Então, a gente fica aí com a alternativa que é 20 e 50, tá? Então a gente fica com a alternativa B. Tá legal? Alternativa B. Tá bom? Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? Depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica na sua tela que eu vou colocar ele. Dois resistores de resistência R0 5 ohms e R1 de 10 ohms está associado em série, fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão V0 medida nos terminais R0 e é igual a 100 volts. Nessa condição, a corrente que passa por R1 e a tensão nos seus terminais são, respectivamente... Bom, galera, é o seguinte, né? Esse exercício que é lá na FATEC em 1997 é um exercício que fala que tem dois resistores, tá? RA, R0 e R1, tá? O R0 é de 5 ohms e R1 de 10 ohms, né? Eles estão ligados em série, né? A tensão que foi medida no R0, né, é de 100 volts. Ele pede para a gente calcular qual que é a corrente que passa nesse resistor aqui 1 e a voltagem que passa nesse resistor 1. Bom, galera, como que é uma associação em série, né? Você tem que concordar comigo, né? Entender que a corrente que ele quer em 1, na verdade, é a corrente que também passa em R0. Porque a corrente é a mesma, tanto no R0 como no R1, porque são em série. Tá? Então, se eu tenho a tensão e tenho a resistência, eu consigo calcular a resistência. Por esse cara aqui, eu consigo calcular quanto que tem aqui, né? Então, a gente vai ver lá que U é igual a R vezes I, né? Eu quero o I, então eu vou isolar ele, vai ser U sobre R, tá? O meu U é 100 volts, a minha resistência é 5 ohms, 100 dividido por 5 dá 20, então aqui dá 20 amperes. Bom, então a conclusão que eu chego? Que a corrente é 20, mas não é 20 nesse resistor aqui, é 20 nesse resistor e nesse resistor, em qualquer parte do circuito. Então eu posso falar que o I é igual ao I0, que é igual ao I1, que é 20 amperes, porque é associação em série, tá? Agora outra parte do exercício, a voltagem 1. Bom, se eu tenho quanto que passa aqui e tenho a resistência, eu consigo calcular a voltagem, né? Então a voltagem vai ser como? Vai ser U é igual a R vezes I. O U eu não tenho, a resistência é 10, a corrente é 20, então a tensão é 200 volts, tá? Tensão 200 volts. E aí a gente fica com a alternativa C, tá legal? Alternativa C. Beleza? Tranquilo, né, galera? Exercício bem tranquilo, tá? Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício na sua tela, o nosso último exercício na nossa aula de hoje, tá? Depois eu volto com a resolução, beleza? Então, fica de olho na sua tela. Considere-se os valores indicados no esquema a seguir que representam uma associação de resistores. O resistor equivalente dessa associação em ohms vale... Bom, galera, é o seguinte, ó, volta aqui para os que eu te explico, ó, galera.
Esse exercício que é na Universidade Estadual de Londrina, lá em 1995, é um exercício relativamente tranquilo, tá, galera? A gente basicamente ele dá um esquema pra gente de associação de resistores, tá? E ele quer o resistor equivalente dessa associação, ou seja, ele quer a resistência equivalente, né? Então tem aqui 3 resistores, ele dá a voltagem de cada um desses caras, ele fala que a corrente que sai aqui é de 0,40 amperes, tá? E aí a gente precisa calcular a resistência equivalente. Como que a gente faz isso, galera? Tem duas formas, tá? A primeira coisa que você precisa entender é que essa corrente que está saindo aqui de 0,40 amperes, galera, na verdade ela percorre igualmente para todos os resistores, porque é associação em série. Então é 0,40 aqui, 0,40 aqui e 0,40 aqui. Beleza? Tranquilo. Como é que eu poderia fazer esse exercício? Tem duas formas, uma mais simples e uma mais completa, né? Como que eu poderia fazer? Bom, se eu tenho, então, que é 0,40 amperes para cada resistor e tenho a voltagem de cada resistor, por essa fórmula aqui, ó, R é igual a U sobre I, se eu fizer essa fórmula para os três, eu consigo calcular as resistências dos três. Concorda comigo? Eu atendo a resistência dos três. Vamos ver se você está atento. Eu acho a resistência equivalente, que eu somo as resistências que eu achar e eu acho a resistência equivalente. Pode ser dessa forma. Porém, galera, tem outra forma de fazer. Como que eu posso fazer isso? Uma forma mais rápida, mais direta e mais simples, né? O que eu posso fazer? A gente viu na aula de teoria. Se eu quiser medir quanto que tem aqui o U total, o que eu tenho que fazer? Eu não somo as minhas voltagens, aí eu posso somar, né? E aí eu não tenho a corrente, e aí eu aplico a mesma fórmula, essa mesma fórmula que eu mostrei aqui para vocês, só que já tudo. Não preciso calcular a resistência desse, a resistência desse, a resistência desse e somar, né? Então como que fica isso, né? O meu U total vai ser o I1 mais o I2 mais o I3. O I total vai ser quanto? 7 volts mais 5 volts mais 8 volts. O meu U total vai ser quanto? Bom, 7 com 5 são 12, 12 com 8 são 20 amperes, né? 20 volts, tá? Bom, agora eu tenho a resistência equivalente, vai ser quanto, né? Vai ser o meu U total dividido pela minha corrente. O meu U total é 20 volts, a minha corrente total é 0,40 amperes. A minha resistência equivalente vai ser quanto, né? 20 dividido por 0,40, galera, dá 50, tá? Dá 50 ohms. Beleza? Percebeu que é muito mais simples, galera? Né? O que eu sugiro você fazer? Para você treinar, se você quiser fazer os dois formatos que eu te falei, calcula a resistência desses três aqui e depois soma, tem que dar 50. Se não der 50 é porque tá errado, tá? E depois você vai por esse outro método para você treinar e aprender. No vestibular, logicamente, você está com tempo, você está com pressa e tal, você não pode perder muito tempo, eu aconselharia você a estar preparado para fazer por esse formato aqui que é mais simples, tá? Mas aí fica as duas formas para vocês, tá, beleza? E aí a gente é com a alternativa aí, aqui, tá, galera? Alternativa aí. Tranquilo? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje... Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero que goste, espero ter ajudado você a tirar das dúvidas, tá? Então, se você gostou, não se esqueça, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda muito aqui no YouTube, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, bons estudos, até a próxima e valeu!